Olá, seja bem-vindo ao nosso treinamento da Escola para a Família para os professores. Nesse nosso encontro, vamos falar sobre o chamado e a responsabilidade do professor cristão. Não é apenas um chamado específico para ser professor, mas para ser um professor cristão. Esse nosso treinamento visa despertar os professores a consciência de que ensinar a palavra de Deus é um chamado divino, é uma missão espiritual e uma tarefa de valor eterno. Três coisas: chamado divino, missão espiritual e uma tarefa de valor eterno. Antes de nós prosseguirmos, eu quero deixar com vocês esse vídeo para que você possa refletir. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu não. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Música maravilhosa, né? Música marcante, exatamente para que você, professor, tenha essa convicção de que você tem um chamado, que você tem essa responsabilidade de entender que esse chamado seu é uma missão espiritual e tem um valor eterno. Deixe-me apresentar para você 4 verdades sobre isso.
O primeiro deles é que o chamado vem de Deus, não apenas da igreja. Você, para estar como professor, você tem que estar ciente de que esse chamado não é apenas da igreja, é de Deus. Olha esse versículo aí de Efésios, capítulo 4, verso 11, que diz: e ele mesmo concedeu uns para mestres, ou seja, esse chamado é um chamado de Deus para a sua vida. Não é apenas um chamado da igreja, uma convocação da igreja, um treinamento da igreja. Porque o professor da escola bíblica, o professor da escola para a família é um instrumento escolhido por Deus. A canção que nós passamos há pouco é para retratar isso sobre a sua vida, professor. Você é um instrumento de Deus para instruir outras pessoas, para discipular outras pessoas. Porque ensinar não é apenas uma função. Não, é muito mais do que isso. Ensinar também é uma vocação espiritual. Deus está chamando você não apenas para desempenhar uma função, mas para atender a um chamado dele em uma vocação espiritual. Assim como pastores, evangelistas e missionários, os professores também têm um chamado específico no corpo de Cristo Jesus. Cada um de nós temos um chamado específico no corpo de Cristo Jesus. Ainda no decorrer dessa aula, você vai ter essa oportunidade para responder e corresponder a esse chamado de Deus para a sua vida. Portanto, essa é a primeira verdade que eu quero deixar com você. O chamado vem de Deus, não é apenas da direção da escola, não é apenas do pastor da igreja, não é apenas da igreja. A segunda verdade é que a tarefa de ensinar é de grande responsabilidade. Em primeiro lugar, que não é para qualquer um, é um chamado de Deus. Em segundo lugar, porque é uma tarefa de grande responsabilidade. Olha o que diz aí, Tiago capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. O que o texto está querendo nos ensinar? É que aqueles que conhecem mais serão mais cobrados. Nós temos uma responsabilidade de ministrar sobre a vida dessas pessoas que estão passando por nossas mãos, talvez por um domingo apenas, talvez por 7 semanas, talvez por 40 dias, talvez por um ano. E nós seremos cobrados sim. Tem sobre nós, sobre a nossa vida, a responsabilidade de não apenas ensinar, mas de ministrar sobre a vida das outras pessoas. Porque ensinar a palavra, meus irmãos, minha irmã, é um privilégio. E isso é sério. Porque ministrar a palavra, ensinar a palavra, tem uma responsabilidade seríssima. Porque os professores estão fazendo uma coisa. Eles estão formando em cada coração, em cada mente, formando um pensamento bíblico na vida das pessoas. Por isso da responsabilidade, por isso da importância que tem o professor para ministrar sobre cada pessoa, sobre cada vida, sobre cada conteúdo. É uma formação de um pensamento bíblico, é uma transmissão de ensino vindo dos altos céus aos corações das pessoas. Eu tenho dito para aqueles que têm pregado no púlpito da nossa igreja, e faço o mesmo paralelo para o professor. Nós, professores e pregadores, somos porta-vozes de Deus para transmitir a mensagem, o recado. E esses ensinamentos e aquilo que eu chamo de formação de pensamento bíblico vai influenciar pessoas, irão influenciar decisões, irão moldar o caráter, irá direcionar vidas com base ao ensino da palavra de Deus. E aqui, professor, eu gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse, refletisse
queria desafiar você, professor, a avaliar o que você está ensinando. Você está apenas transmitindo um pensamento? O que você está ensinando? É conteúdo bíblico? O que você está ensinando está gerando transformação na vida das pessoas? Será que o seu ensino está literalmente alinhado com a palavra de Deus? Você está formando discípulos ou você apenas está passando um conteúdo? Talvez essa é a pergunta mais difícil. Você está formando discípulos ou você está passando, transmitindo um conteúdo? A terceira verdade sobre essa responsabilidade que nós temos é que o professor ele coopera com Deus na formação de discípulos. Guarde isso. O professor coopera com Deus na formação de discípulos. E aí eu estou usando 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Sim, isso mesmo. Nós somos cooperadores de Deus. Nós trabalhamos na formação de discípulos. Por isso, professor, o seu chamado é importante. O professor não trabalha sozinho. Ele coopera com a pessoa de Deus, o Espírito Santo. Ele coopera com o Espírito Santo. Por isso que cada aula que você ministra, professor, é uma semente de transformação. Cada palavra ministrada, cada encontro ministrado, cada prestação de contas que você recebe, que você ministra, você está semeando sementes de transformação. Eu coloco isso, sementes de transformação. Mesmo que os frutos não sejam imediatos, mesmo. Às vezes, lança-se a semente e demora-se um tempo para colher. Mesmo que os frutos não sejam imediatos. Mas Isaías capítulo 55, no verso 11, a palavra de Deus vai dizer lá que ela nunca voltará vazia. A palavra de Deus nunca voltará vazia. Depois você vai conferir isso aí na Bíblia para você entender claramente que cada palavra que você ministra, ela não volta vazia. Por isso que precisa colocar intencionalidade nos nossos ensinos, nas nossas ministrações. A última verdade é: você precisa entender que você tem um desafio. Você tem um desafio para o seu coração de professor. O meu desafio para o coração de você, para você, professor, é a seguinte: você tem consciência de que o seu chamado vem de Deus? Você está fazendo esse treinamento aqui, mas você tem consciência que Deus te chamou para isso? Meu irmão, minha irmã, se você tem essa consciência desse chamado, por favor, ministre com toda a autoridade, com todo o poder vindo dos altos céus, do Espírito Santo de Deus, para colocar na vida de cada pessoa. Segunda reflexão é: como tenho tratado minha missão de ensinar? Como que você tem tratado? Com temor? Com preparo? Como que você tem avaliado a sua missão de ensinar? Você deixa para preparar a aula de última hora? Às vezes dá uma lida? Às vezes chega à frente e apenas lê o conteúdo? Ou você tem tido temor de colocar os seus lábios, os seus ouvidos, as suas mãos para ministrar, para gerar transformação na vida das pessoas? Você tem se preparado, alimentado espiritualmente? Em uma das nossas aulas nós vamos falar sobre isso, de alimentar-se espiritualmente, de orar. Você tem feito isso? Terceira é: você tem buscado ser um cooperador fiel no reino de Deus? Olha, meus irmãos, minhas irmãs, talvez essa seja a pergunta mais importante desse nosso encontro, dessa nossa aula. Você tem buscado ser um cooperador fiel no reino de Deus? Eu vou deixar algumas tarefas para você realizar após essa aula que você está assistindo.
e vou pedir para que você, de fato, faça esse compromisso de ser um cooperador fiel no reino de Deus. Caminho para o final dizendo que ensinar é um ministério nobre. É nobre a tarefa de ministrar sobre a vida das pessoas, sobre gerar transformação na vida das pessoas. Não é para quem sabe muito, não é para quem conhece a palavra toda, mas para aquele que ama a palavra de Deus e que ama as vidas que estão ao nosso redor para aprender a palavra. Porque eu vou usar aquele jargão que geralmente você já ouviu. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E ele escolheu você, professor. Ele escolheu você, professora. Cada vez que você se dispõe para esse chamado dele, cada vez mais ele vai te capacitar. Ele vai usar a sua vida poderosamente para ministrar sobre a vida das pessoas. Finalizo essa aula de hoje pedindo que você considere essas 4 verdades que nós apresentamos. Ao final dessa aula, você vai responder um questionário e vamos continuar assim, aprendendo para esse momento de aprendizado, esse momento de crescimento como professor. Deus te abençoe e até a próxima.